Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Alan Alencar, eu sou professor de farmacologia. Hoje nós falaremos sobre os anestésicos locais como parte da neurofarmacologia, ok? Os anestésicos locais, eles são fármacos que promovem um efeito, ou seja, uma anestesia, que na verdade é definida, né, como a perda da sensibilidade em uma região determinada ou circunscrita, um local do corpo, né? Podendo ser causada pela depressão da excitação das terminações nervosas neuronais, ou seja, nociceptivas, ou pela inibição da condução nos nervos periféricos, né? Ou seja, principalmente para que esse efeito ele seja observado, esse bloqueio dessa condução ou dessa estabilidade neuronal deve acontecer em fibras nociceptivas, a delta ou fibra C. E, interessantemente, eles fazem isso sem induzir, lógico, o estado de inconsciência, que quem promove esse efeito são os anestésicos gerais, né? Os anestésicos locais são substâncias que, quando em contato com as fibras nervosas, né, eles conseguem, através de seu mecanismo de ação, interromper todas as mobilidades de fluxo, ou de influxo, perdão, nervoso, principalmente de influxo de cargas negativas, a exemplo de sódio, que é o principal íon, né, que o anestésico local vai impedir a entrada, porque ele bloqueia, o anestésico local bloqueia canais de sódio, consequentemente o neurônio não vai ter sua membrana despolarizada, não vai atingir o potencial de ação, não haverá entrada de cálcio e, consequentemente, o neurônio nociceptor não irá liberar, perdão, ou não liberará o neurotransmissor excitatório lá no corno dorsal, que é o glutamato, né, para que a via ascendente excitatória da dor seja estimulada. Os anestésicos locais, eles têm uma vantagem porque eles promovem um bloqueio reversível da condução dos impulsos ao longo dos axônios, tá? Esses axônios que são estruturas de nervos e outras membranas também excitáveis que utilizam canais de sódio como principal meio da geração de potencial de ação. Então, aqui a gente está falando que os anestésicos locais, na verdade, eles bloqueiam todos os tipos de células excitáveis, principalmente aquelas que dependem da entrada de sódio a partir desses canais, né, que a gente chama de canais sódio voltagem dependente, ou NAV, né? O canal de sódio, né, o subtipo de canal de sódio expresso nas fibras nociceptivas é o NAV 1.0, é o principal alvo de ação dos anestésicos locais para que eles promovam essa anestesia como efeito, certo? Esse bloqueio temporário e localizado da condução nervosa, ele pode acarretar na perda da sensibilidade, da motricidade, dependendo da dose e também do local de administração. Como eu falei para vocês, o anestésico local ele não é seletivo somente para fibras nociceptivas, ele pode bloquear fibras musculares, e aí por isso que a gente também, por exemplo, quando tem uma anestesia local, aquela região como é que se diz? Ela sofre uma paralisia temporária devido ao bloqueio, né, de canais de sódio em células de músculo esquelético também, tá? O anestésico local, ele também tem a capacidade de bloquear canais de sódio no sistema cardiovascular. Um exemplo, a própria lidocaína, que é um anestésico local, ela bloqueia canais de sódio nos cardiomiócitos, ou nos miócitos do coração. E, para isso, é importante a gente destacar que a lidocaína é utilizada também como uma substância antiarrítmica ou para o tratamento, né, dos antiarrítmicos, é um antiarrítmico da classe 1, certo? E aí, para que a gente promova ou para que haja uma anestesia local ideal, esse anestésico ele deverá apresentar as seguintes características. Primeiro, ele deve promover um efeito reversível ou que seja um efeito reversível lento, lento do ponto de vista em que ele se liga o anestésico no canal de sódio, bloqueia esse canal de sódio e ele se dissocia do canal de sódio lentamente,
e isso vai promover uma anestesia local mais duradoura, todavia reversível, porque ele liga, mas ele consiga se dissociar. Ou também um bloqueio reversível mais rápido, a exemplo da lidocaína, né? Ou moderadamente rápido, que se liga e se dissocia do canal de sódio mais rapidamente, a exemplo, quando a gente compara com a bupivacaína, que é um outro anestésico local que se liga também de maneira reversível, só que com uma afinidade maior pelo canal de sódio. Então, a bupivacaína ela demora mais tempo ligada ao canal de sódio, bloqueando-o e, consequentemente, inibindo a entrada ou o influxo de sódio para aquele neurônio. E a lidocaína, ela também bloqueia, só que com uma afinidade menor, o canal de sódio. Então, a anestesia, né, o tempo de anestesia promovido pela lidocaína é, lógico, menor do que o tempo de anestesia promovido pela bupivacaína, devido a essa diferença de afinidade, né? Esses anestésicos, para que eles também tenham um efeito desejável, eles não devem irritar os tecidos quando administrados, não devem, ou o ideal é que eles não causem lesão permanente às estruturas nervosas, porque isso pode causar, né, neuropatia, ter baixa toxicidade e início rápido de ação, né? Principalmente quando o procedimento é um procedimento que quer reduzir, por exemplo, um sangramento devido a um corte, vamos supor, ou devido a um procedimento cirúrgico. E aí o anestésico local ele precisa ter um início de ação rápido para que aquele sangramento ele seja revertido ou estancado, entre aspas, mais rapidamente, lógico, sem um paciente sentir dor pelo procedimento, vamos supor, de sutura, ou por qualquer outro procedimento invasivo, a exemplo dos que são realizados na prática odontológica, né? A duração de ação do anestésico, ela deve ser idealmente, né, suficiente para realizar todo o procedimento proposto. Então, é ideal que a gente, né, tenha uma previsão do tempo de duração de ação, ou de efeito, perdão, do efeito anestésico, desse anestésico local, para que a gente possa realizar o procedimento com maior segurança. Ok, pessoal? Em relação ao mecanismo de ação, nós temos aqui a membrana plasmática, que é uma bicamada lipídica, né? Meio extracelular, interstício, meio intracelular. Lembrando que o meio intracelular, ele é, né, o citosol, composto principalmente por uma solução aquosa. E aí, o anestésico local, ele tem como característica química, né, todos os anestésicos locais, eles são bases fracas. E aí eles recebem prótons quando eles estão em solução. A exemplo, vou só dar uma limpadinha aqui rapidinho, para a gente entender melhor, certo? A exemplo desse anestésico local aqui, que a gente poderia também substituir pela letra B de base. E a gente sabe que base em meio aquoso recebe prótons. Então, o anestésico local, quando ele é administrado próximo de um nervo que ele precisa bloquear esse canalzinho de sódio aqui, ó, certo? O que é que vai acontecer? Ele vai chegar no meio extracelular, lógico que fora da célula também existe água, ele vai sofrer uma ionização, né? Recebendo esse próton, porque ele é uma base, e vai ficar na sua forma ionizada. Todavia, essa reação de ionização, o que é que acontece? É uma reação que tem que se equilibrar, tem que atingir o equilíbrio, e o ideal é que a quantidade de anestésico não ionizado, né, seja uma quantidade suficiente para que consiga penetrar, né, como essa seta preta está mostrando aqui, a membrana do neurônio, chegando até onde? O citosol. Então, ele tem que estar na sua forma lipofílica, apolar, não ionizada. Não pode estar, ou não deve estar ligado ao próton,
na sua forma ionizada, como nós estamos vendo aqui, no momento em que ele precisa penetrar a membrana para bloquear o canal de sódio. Mas uma vez que a gente tem, por exemplo, um processo inflamatório, é característica, né, que as células do sistema imunológico, né, principalmente na fase aguda, liberem prótons, né? Então, o ambiente ou microambiente biológico inflamado, ele é ácido. Ele tem um pH ácido. Então, por que o anestésico local, quando é administrado num ambiente inflamado, ele tem o seu efeito prejudicado? Porque ele é uma base, e aí, se o ambiente está com pH baixo, ácido, pelo fato do anestésico local ser uma base, ele vai ionizar mais do que o que deveria. E aí, consequentemente, o que vai prevalecer é a forma ionizada do anestésico, hidrofílica, polar. E essa forma não ionizada, ionizada não consegue atravessar a membrana, porque a membrana é uma bicamada lipídica, lipofílica, e aí, consequentemente, essa forma ionizada em maior concentração não conseguirá penetrar a membrana, e isso vai prejudicar a potência da anestesia, né? E o efeito lógico do anestésico, que pode até mesmo nem conseguir promover efeito se a inflamação for exacerbada. Então, o ideal é que quando ocorrer inflamação, né, e o anestésico local precise ser administrado nessa região, que essa inflamação ela seja tratada ou que sejam utilizados métodos anestésicos mais profundos, que esse anestésico seja administrado, né, numa região mais profunda, longe, um pouco mais distante dessa região inflamada, para que ele consiga, entre aspas, fugir dessa inflamação. E aí, o que vai prevalecer é essa forma não ionizada, lipofílica. O anestésico local vai, em sua forma não ionizada, penetrar a membrana plasmática. E aí, quando o anestésico local ele chega no citosol, né, vai acontecer um fenômeno que a gente vai falar sobre daqui a pouquinho, para a gente entender. A gente precisa prestar atenção que tem uma regiãozinha aqui, né, que eu vou circundar, amarelinha. Essa região do canal de sódio a gente chama de vestíbulo interno do canal de sódio. E é justamente essa região pela qual o anestésico tem afinidade. Então, o anestésico local tem afinidade pelo vestíbulo interno do canal de sódio. E é justamente nessa região, nesse vestíbulo interno, que o anestésico local ele vai se ligar, e ao se ligar, ele consegue, eu vou utilizar esse outro canal de sódio aqui, bloquear a entrada de sódio. Mas, dando uma limpada em tudo que eu falei para a gente entender melhor a figura, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Anestésico local em sua forma não ionizada, ele vai, por ser lipofílico, penetrar a membrana, né? E ele promove dois, na verdade, mecanismos de ações que se complementam. O primeiro deles é o mecanismo de ação no qual o anestésico, em sua forma lipofílica não ionizada, ele começa já, a partir do momento em que ele penetra a membrana plasmática do neurônio, né, que ele precisa bloquear o canal de sódio através da ligação ao vestíbulo interno, tá?
ele vai diretamente através da membrana, ó, se ligar ao vestíbulo interno. E esse bloqueio que ele vai promover quando ele se liga no vestíbulo interno, através diretamente da membrana, é um bloqueio ou um mecanismo que a gente chama de mecanismo número 1, que é um bloqueio, hidrofóbico, né? Ou bloqueio lipofílico. Bloqueio hidrofóbico ou lipofílico, porque o anestésico ele vai penetrar a membrana e por dentro da membrana ele vai acessar o vestíbulo interno do canal, se ligando a esse vestíbulo interno por afinidade e bloqueando a entrada de sódio. Só que acontece o seguinte: o anestésico local, em sua forma não ionizada, ele tem afinidade pelo vestíbulo interno? Tem. Só que a afinidade do anestésico local, em sua forma não ionizada, é menor do que a afinidade do anestésico local pelo vestíbulo interno, pela sua forma, perdão, só apagar aqui rapidinho. Isso, bora lá. Então, a afinidade do anestésico local, só repetindo, pelo vestíbulo interno, ou seja, a afinidade da forma não ionizada do anestésico local pelo vestíbulo interno é menor do que a afinidade da forma ionizada do anestésico pelo vestíbulo interno. Então, o que eu estou querendo dizer? Vocês podem até achar controvérsia. Então, professor, se a forma ionizada tem uma afinidade maior pelo vestíbulo interno do que a forma não ionizada, por que quando tem inflamação, o anestésico ele não consegue bloquear o canal de sódio como deve, justamente porque há uma maior formação da espécie ionizada? Porque o anestésico local, ele só bloqueia o canal de sódio quando ele tem acesso a esse vestíbulo interno. E para ele ter acesso a esse vestíbulo interno, ele precisa atravessar a membrana. Então, ele atravessa a membrana em sua forma lipofílica, já começando a fazer o bloqueio inicial, que é o bloqueio hidrofóbico ou lipofílico. A gente também chama esse bloqueio de mecanismo de ação tônico do anestésico, certo? O anestésico, ele bloqueia o canal de sódio, inclusive quando o canal de sódio está no seu estado de repouso, através desse bloqueio tônico. Mas o que remanesce vai para o citosol. E aí, quando essa espécie não ionizada chega no citosol, vocês lembram que o citosol, eu falei para vocês, que é majoritariamente composto por uma solução aquosa. O anestésico local ele vai ionizar e essa reação de ionização vai formar a espécie protonada, que é a espécie ionizada, e essa espécie ionizada vai também se ligar ao vestíbulo interno. Então, nós temos, a partir do momento que o anestésico local ele atravessa a membrana do neurônio, um bloqueio hidrofóbico, lipofílico, tônico, no qual o anestésico local se liga diretamente ao vestíbulo interno através da membrana, quando ele está não ionizado, e o anestésico continua, que sobra, né? Penetrando a membrana até chegar ao citosol,
no citosol ele vai ionizar, perdão, gente, rapidinho, vamos lá. E aí, quando ele chega no citosol, ele vai, pelo citosol ser pelo fato do citosol ser uma solução aquosa, ele vai ionizar e a espécie ionizada vai se ligar ao vestíbulo interno, promovendo agora o bloqueio total do canal de sódio, né? Então, a gente poderia dizer que o anestésico local, em sua forma não ionizada, através do bloqueio hidrofóbico, lipofílico ou bloqueio tônico, promove uma espécie de bloqueio parcial do canal de sódio ou de parte dos canais de sódio expressos na membrana do neurônio nociceptor. Por quê? Porque eu falei para vocês que a espécie não ionizada tem uma menor afinidade pelo vestíbulo interno do que a espécie ionizada. E quando o restante do anestésico que atravessa a membrana, chegando no citosol, ioniza, essa espécie ionizada vai bloquear o canal de sódio, né? E esse bloqueio, pelo fato do anestésico precisar estar na sua forma ionizada, hidrofílica, esse bloqueio é um bloqueio 2, como eu falei para vocês agora, né? Diferentemente do bloqueio número 1, que é hidrofóbico, esse é um bloqueio hidrofílico, porque houve ionização em solução aquosa. Além de ser um bloqueio hidrofílico, você também pode dizer que é um bloqueio polar. E, além disso, você pode dizer que esse é um mecanismo de ação fásico. Por que fásico? Porque depende da fase em que o canal se encontra. Para o anestésico local ele promover o bloqueio hidrofílico, o canal de sódio ele tem que estar aberto, ele tem que estar ativado. Em repouso, o canal de sódio ele tem essa alcinha aqui, ó, bloqueando o canal. E aqui está o vestíbulo interno. Não é isso? E aí vamos supor que o anestésico local, na sua forma não ionizada, está entrando aqui, e aí ele vem direto, se liga no vestíbulo interno, começando a promover o bloqueio do canal através do mecanismo número 1, bloqueio hidrofóbico tônico. Mas, quando o anestésico local ele chega no citosol, ele vai ionizar, não é? E essa ionização, gerando a espécie hidrofílica polar, essa espécie, como é que ela vai acessar o vestíbulo interno se essa alça está fechando o canal? E essa alça fecha o canal quando o canal de sódio ele está o quê? Em repouso. Então, para o anestésico local conseguir acessar o vestíbulo interno através, né, de sua forma ionizada, para promover o bloqueio hidrofílico polar, ou seja, o bloqueio fásico, o canal de sódio tem que estar na sua fase ativa, ou seja, ele tem que estar ativo. E essa alça, só mais uma vez limpando tudo aqui para a gente entender, ela tem que estar assim, ó, a alcinha aberta, o anestésico ele tem que estar ativo, perdão, o canal ele tem que estar ativo para o anestésico ele conseguir acessar o vestíbulo interno. Esse bloqueio a gente chama de bloqueio fásico hidrofílico, existem vários nomes, né? Bloqueio polar, e é um bloqueio que é dependente do uso do canal, ou seja, o canal ele tem que estar sendo usado, ou seja, ele tem que estar aberto
o sódio tem que estar entrando aqui, ó. Para que a espécie ionizada adentre ou penetre no canal e bloqueie, na verdade, se ligando no vestíbulo interno, bloqueia o canal como um todo. Tá? Então, o bloqueio hidrofílico fásico, ele é dependente do uso do canal. Tá? Então, os anestésicos locais, eles são bloqueadores de canais de sódio. Esse canal de sódio é o canal de sódio voltagem dependente NAV. Em nociceptores é o subtipo 1.0, certo? Eles impedem o início do potencial de ação e a condutibilidade. O início, por quê? Porque a espécie hidrofóbica, lipofílica, já começa a bloquear o canal, então ele impede o início da geração do potencial de ação. E quando o anestésico local ele está na sua forma ionizada, se ligando ao vestíbulo interno, bloqueando o canal, quando o canal está na sua fase ativa, ele vai impedir ou vai bloquear esse canal, impedindo agora que o potencial de ação que porventura já tenha sido gerado seja conduzido pela membrana do neurônio, né? E isso impede, consequentemente, as duas principais características da membrana da célula neuronal, que é a estabilidade, principalmente pelo bloqueio tônico hidrofóbico, na sua forma lipofílica ou anestésico lipofílico, e a condutibilidade, a propagação do impulso pela membrana do neurônio, pelo bloqueio hidrofílico, né? O bloqueio fásico ou o que a gente também chama de bloqueio uso dependente. Então, como eu falei para vocês, o sítio de bloqueio do canal pelo anestésico localiza-se no vestíbulo interno do canal de sódio, e o anestésico precisa penetrar a bainha de mielina, inclusive, que é aquela mielina, se a fibra ela for mielinizada, exemplo da fibra, né? A delta é uma fibra moderadamente mielinizada, mas ainda é mielinizada, e aí ele precisa atravessar essa bainha de mielina para conseguir promover o seu efeito. No caso da fibra C, que é a mielinizada, não tem mielina, então essa camada de mielina não vai precisar ser atravessada pelo anestésico, lógico, porque ela não existe. Então, a gente tem uma figurinha aqui mostrando a diferença entre bloqueio fásico ou uso dependente, ou seja, bloqueio hidrofílico do canal de sódio, e o bloqueio tônico, que é o bloqueio hidrofóbico. No bloqueio fásico, o anestésico local está aqui, ó. Ele penetra na forma protonada ou lipofílica até o citosol, tá aqui, ó, base, B de base, certo? Onde é convertido na forma ionizada, tá aqui, ó, base protonada ionizada, a qual bloqueia, ou seja, tem acesso ao canal que está aberto, ó, aquela alcinha aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Tá? A alcinha é aquela que tá aqui. O canal tá aberto. A qual bloqueia o canal aberto, ou seja, em uso. Então, por isso que esse bloqueio é chamado de bloqueio fásico ou também bloqueio hidrofílico, que é dependente do uso do canal. Agora, o segundo bloqueio, que é o bloqueio, na verdade, que a gente representou no slide anterior como primeiro, aqui está como segundo, né? Isso tanto faz, é um bloqueio hidrofóbico, sem dependência do uso. Porque o anestésico local, ó, ele vai penetrar pela membrana diretamente. E aqui está o vestíbulo interno. E aqui, ó, o anestésico local, aqui tem água também, gente, ó. Ele vai ionizar. E quando ele ioniza, ele se liga no vestíbulo interno por bloqueio tônico ou bloqueio dependente, independente ou sem dependência do uso ou hidrofóbico. Aí vocês me perguntam por que o anestésico local ele tem que estar ionizado ou com carga para se ligar no vestíbulo interno? Porque o vestíbulo interno ele é cheio de carguinha negativa.
e a base protonada com carga positiva, ela tem atração, né? Carga positiva com negativa, ela tem atração. Então, tanto a base que ioniza no citosol, com o canal aberto em uso, bloqueio hidrofílico, consegue se ligar no vestíbulo interno, bloqueando o canal, quanto a base ou o anestésico lipofílico vem aqui para dentro do canal. Olha, vocês estão vendo que a alcinha está fechada, o canal ele não está aberto, então é independente do uso, essa via hidrofóbica aqui, ó, tá? Mas mesmo assim, chegando aqui, ele vai ionizar, vai se ligar no vestíbulo interno e vai bloquear o canal, tá? Fatores que influenciam o anestésico local, ou seja, o efeito anestésico. Primeiro, o tamanho da molécula do fármaco, é lógico que, como o anestésico local ele precisa penetrar o neurônio por difusão passiva, moléculas menores se dissociam, né, atravessam mais facilmente a membrana, mas o tamanho da molécula também vai influenciar no efeito anestésico. Moléculas menores se dissociam mais facilmente do canal e isso vai causar uma anestesia de menor duração. A solubilidade lipídica, perdão, o anestésico local ele vai atravessar mais facilmente a membrana e se a fibra ela for uma fibra mielinizada, exemplo da delta, lógico, ele vai atravessar mais facilmente a bainha de mielina, que também é lipofílica. O diâmetro e mielinização das fibras também vai determinar ou influenciar o efeito anestésico. Então, qual menor o diâmetro da fibra neural, mais seletivo o anestésico, mais potente o anestésico vai ser nessa fibra. Eu não diria mais potente, mais seletivo ele vai ser. Ele vai bloquear primeiro fibras que são tem um diâmetro pequeno. Então, um exemplo, fibra C, que é fibra amielinizada, não tem mielina. Ele bloqueia primeiro a fibra C. Por quê? Porque ele atravessa mais facilmente a membrana, não tem mielina. Mas com maior o diâmetro, mais dificilmente, na verdade, o anestésico vai atravessar, ou seja, mais lentamente, mais tempo ele vai demorar para atravessar primeiro a mielina, depois a membrana, para promover os bloqueios tônico e fásico, certo? pH do meio, forma hidrossolúvel e lipossolúvel, eu já falei que isso daqui é principalmente, né, devido à inflamação e o pH do meio. Quanto mais ácido o pH estiver fora do neurônio, o anestésico ioniza. Se ele ioniza, ele não consegue atravessar a membrana. Então, a inflamação com o ambiente ácido diminui a penetração do anestésico em sua forma desprotonada, não ionizada, e, consequentemente, essa inflamação pode diminuir a ação e o efeito do anestésico local. A concentração, lógico, né, com mais anestésico no local, mais anestésico vai conseguir atravessar a membrana, principalmente, lógico, se ele estiver na sua forma lipofílica. A associação com vasoconstrictores pode prolongar o efeito do anestésico, tá? Aqui está a influência do pH, certo? Então, o ideal é que quando o anestésico local ele chegue lá, próximo ao neurônio, para atravessar a membrana, haja um equilíbrio, né, na formação da espécie ionizada e da espécie não ionizada. Então, essa espécie aqui, não ionizada, é a que vai atravessar a membrana e, consequentemente, ela vai fazer o quê? Ela vai causar tanto o bloqueio tônico quanto o bloqueio fásico quando ela chega no citosol e ioniza, tá? Se tem inflamação, autoionização dessas bases fracas fora do neurônio, deslocamento da reação de ionização para a formação de mais espécie ionizada, menos espécie não ionizada, isso vai reduzir a quantidade de anestésico que consegue penetrar no neurônio, tá? Na próxima parte da aula, a gente vai começar a estudar a química dos anestésicos locais, tá, gente? Até daqui a pouco.
Olá, pessoal. Vamos lá retornar. Agora a gente vai falar sobre a química dos anestésicos locais. Característica química dos anestésicos locais. Eles têm um anel central. Esse anel central, que é essa partezinha aqui, essa cadeia intermediária azul, pode ser um éster ou uma amida, certo? Eles têm uma amina terciária como grupo hidrofílico e eles têm um grupo hidrofóbico do lado, né, direito do slide que a gente está vendo, como no caso a parte a parte química, a porção lipofílica, né, da molécula, essa partezinha verdinha aqui, certo? Então, parte vermelha hidrofílica, cadeia intermediária, que pode ser um éster ou uma amida. Geralmente, os ésteres são anestésicos locais mais antigos, os anestésicos locais mais recentes, como a lidocaína, por exemplo, são do tipo amida. Então, lidocaína, amida, procaína é um éster, no caso, certo? E esse anel aromático hidrofóbico formando a porção lipofílica do anestésico local. Aqui nós temos algumas características, na verdade, uma tabela, né, que mostra os anestésicos locais da classe dos ésteres. Por incrível que pareça, a cocaína ela foi o primeiro anestésico local a ser utilizado na clínica há muito tempo. Todavia, pelos efeitos que a cocaína produz no sistema nervoso central, lógico que ela foi, né, retirada do mercado. Hoje em dia, a gente tem como anestésico local, na classe dos ésteres, principalmente a procaína e a benzocaína, certo? E eles são altamente instáveis. Por quê? Porque existem esterases plasmáticas, a exemplo, lá do sistema nervoso autônomo, da pseudo. Essa pseudocolinesterase, ela vai simplesmente pegar essa cadeia central aqui e vai metabolizar essa cadeia central, inativando o anestésico da classe dos ésteres. Então, por isso que os anestésicos locais da classe dos ésteres, eles são mais instáveis do que o da classe das amidas. Consequentemente, a ação e o efeito desses anestésicos terá um tempo menor, certo? Aqui a gente tem anestésicos locais da classe das amidas, principalmente a lidocaína, né? A bupivacaína, como os principais representantes. A duração de ação da lidocaína é uma duração média, enquanto que a da bupivacaína é uma duração longa, certo? A afinidade da bupivacaína pelo vestíbulo interno do canal é muito maior do que a afinidade que a lidocaína tem, por isso que a duração de ação da bupivacaína e do efeito é maior em, duração, em relação ao tempo, né? A anestesia prolongada é uma anestesia longa, é útil para procedimentos, né? Invasivos mais longos da bupivacaína. Todavia, é importante a gente falar que a bupivacaína ela é cardiotóxica, enquanto que a lidocaína, por bloquear o canal de sódio lá no miócito cardíaco, numa maneira mais menos potente, ela é inclusive utilizada como fármaco antiarrítmico, mas ela também, dependendo da dose, pode causar cardiotoxicidade. Só que a bupivacaína é muito mais cardiotóxica e, lógico, a chance de causar efeitos adversos indesejáveis no sistema cardiovascular, principalmente em nível cardíaco, é maior. Em relação à questão da estrutura do anestésico, a estrutura vai determinar a atividade do anestésico. A gente viu lá no slide anterior que, né, dependendo da estrutura química do anestésico, ele tem uma duração de ação, um efeito mais prolongado ou um efeito menos prolongado.
Então, a potência do anestésico ela está relacionada à estrutura lipídica dele, principalmente aquela parte do lado, o quê? Do lado direito, que é um anel, como é que se diz? Lipofílico, não é? Que vai aumentar a lipofilicidade quanto mais estruturas, quanto mais grupamentos lipofílicos estiverem presentes naquela região do anestésico. E, lógico, também, se o anestésico local estiver na sua forma não ionizada, ele vai ser mais lipofílico ainda, levando em consideração essa estrutura química, certo? A latência, que é o tempo necessário para que a anestesia local ela comece a ser observada. Então, essa latência, ela vai depender, ou seja, ela vai ser mais longa ou mais curta, o início de ação anestésico vai depender da proporção da quantidade de base não ionizada e ionizada, né? Então, quanto mais base não ionizada fora do neurônio, menor vai ser a latência, porque o anestésico ele vai penetrar mais facilmente no neurônio. Mas, se, por exemplo, o tecido estiver inflamado, a gente vai ter um pH ácido lá, naquele meio, vai ter uma maior proporção da base ionizada e essa latência ela vai aumentar, certo? Duração de ação está relacionada principalmente à ligação com as proteínas plasmáticas. E isso eu vou explicar para vocês agora no próximo slide. Então, se a gente tem aqui, ó, um neurônio com um canal de sódio que é bloqueado pelo anestésico local, e próximo desse neurônio, a gente tem o quê? Um vaso sanguíneo. O que é que vai acontecer? Esse anestésico local, quando chegar nessa região, próxima ao neurônio, o ideal é que ele venha para cá para bloquear o canal de sódio. Mas se ele cair na corrente sanguínea, a gente sabe que a corrente sanguínea ela tem proteínas plasmáticas. Então, essa bolinha laranja que eu desenhei é a molécula do anestésico local que caiu na corrente sanguínea, próximo, né, num vaso próximo ao neurônio, que ele deveria agir, e a gente tem aqui proteínas plasmáticas, a exemplo da albumina. Então, se o anestésico local ele cair na corrente sanguínea e se ligar à albumina, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a percorrer a nossa corrente sanguínea sistêmica, certo? E aí, enquanto ele estiver ligado à albumina, a gente sabe que a forma ligada do anestésico diminui a chance desse anestésico ser, ou desse fármaco ser o quê? Biotransformado, diminui a chance dele ser eliminado, porque o anestésico ou qualquer fármaco que a gente esteja falando sobre, enquanto estiver na forma ligada à proteína plasmática, não consegue nem sofrer biotransformação, porque ele não consegue penetrar nos hepatócitos para sofrer reações de fase 1 e fase 2, e nem também consegue ser eliminado, porque ele não consegue sofrer filtração glomerular, ele não consegue sofrer secreção tubular ativa. Então, o que é que acontece? Por que que a duração de ação aumenta quanto maior for a afinidade do anestésico pela proteína plasmática, a exemplo da albumina? Exatamente pelo fato desse anestésico não conseguir ser biotransformado na sua forma ligada nem eliminado. Então, o que pode acontecer? Ele pode simplesmente voltar para essa região aqui, ó, e aí, como ele tem afinidade maior pelo canal de sódio do que pela proteína plasmática, ele vai se dissociar da albumina quando ele retorna, e ele pode sair do vaso e continuar bloqueando ainda mais o canal. Então, quanto maior for
a taxa de ligação às proteínas plasmáticas, né, a afinidade do anestésico pelas proteínas plasmáticas, e, por exemplo, a bupivacaína tem uma afinidade muito alta pelas proteínas plasmáticas, isso também explica um efeito, né, uma duração de efeito maior. Então, quanto maior o grau de ligação, maior vai ser a duração de ação e de efeito anestésico dessa substância, certo? Uma outra coisa que é muito importante a gente falar é que quando o anestésico local ele chega nessa região próximo ao nervo, o local de ação que a gente sabe que ele tem que agir é sobre o canal de sódio. Então, o ideal é que ele não caia na corrente sanguínea no momento em que ele chega próximo ao nervo. Por quê? Porque senão ele não vai bloquear o canal de sódio, sim, vai para a corrente sistêmica. Isso, inclusive, pode aumentar a chance de efeitos adversos, né? Por exemplo, se em algum momento esse anestésico local passar, vamos supor, lá pelo coração, onde também existem canais de sódio, ele pode se dissociar dessa albumina e se ligar aqui no canal de sódio cardíaco, bloqueando esse canal, causando efeitos adversos, por exemplo, efeitos tóxicos. E isso é muito constante, não, eu diria frequente, perdão, com a bupivacaína, porque ela tem uma afinidade muito alta pelos canais de sódio. Por isso que a bupivacaína ela é cardiotóxica, tá? E aí, o que acontece? Como é que a gente pode fazer para diminuir a chance do anestésico local no momento em que a gente administra ele? Como é que a gente faz para diminuir a chance dele cair na corrente sanguínea? A gente administra anestésico local mais um vasoconstritor, a exemplo da epinefrina. Por que a epinefrina? Vai fazer o quê? Vai se ligar em receptores alfa-1 do vaso, vai fazer o quê? Tá aqui o neurônio, canal de sódio. Tá aqui o vaso sanguíneo. Agora, com o efeito da epinefrina, vai haver o quê? Vasoconstricção. Então, o lumen desse vaso vai reduzir devido ao efeito da epinefrina. E aí você vai ter o quê? Redução do fluxo sanguíneo nessa região. Se você reduz o fluxo sanguíneo nessa região, o que é que vai acontecer? O anestésico local, ele vai tender menos a cair na corrente sanguínea e vai permanecer mais tempo próximo ao seu alvo, que é o canal de sódio neuronal, e aí a duração de ação e o efeito do anestésico, a anestesia ela vai ter uma duração maior. Então, a utilização, né, de vasoconstrictores com anestésicos que costumam cair na corrente sanguínea e tem uma afinidade mais ou menos mediana pelo canal de sódio, a exemplo da lidocaína, que se dissocia mais facilmente do que a bupivacaína do canal, o ideal é que a gente associe a lidocaína ou anestésicos de curta ou média duração com vasoconstritor para diminuir o fluxo sanguíneo na região e ele permanecer mais tempo próximo ao seu sítio de ação, tá? No caso da bupivacaína, não é necessário a gente associar a bupivacaína a um vasoconstrictor, porque quando a gente administra a bupivacaína aqui, ela tem uma afinidade tão grande pelo canal de sódio que ela vai se ligar nesse canal e muito dificilmente, mesmo que o fluxo sanguíneo seja um fluxo sanguíneo maior ou fisiológico nessa região, ela vai primeiro se ligar no canal, promover o seu efeito para depois cair na corrente sanguínea. Então, a bupivacaína ela não precisa ser
associada ao anestésico local, porque ela tem uma afinidade muito alta pelo canal de sódio e o seu efeito demora muito mais por causa disso. E lógico também porque depois que ela se dissocia do canal, ela vai cair no vaso, se ligar à albumina, acontecer aquele efeito. Ela vai e volta pela circulação sistêmica para esse local para bloquear novamente o canal de sódio. Certo, gente? Temos aqui a comparação, por exemplo, entre os anestésicos locais. A procaína, a gente sabe que ela é um éster. O éster tem instabilidade plasmática, pode ser degradado pela pseudocolinesterase do sangue, por exemplo. E aí, o que é que acontece? A ligação às proteínas plasmáticas em porcentagem é só de 5,8%. A meia-vida dele é só de 0,14 horas. Muito baixa. Agora, olha a lidocaína. Ela é uma amida. Ela já tem o quê? Uma ligação às proteínas plasmáticas muito maior, 64%. Isso aumenta a duração de ação e a gente já sabe por quê. E, consequentemente, aumenta a meia-vida. Isso vai aumentar também a meia-vida da lidocaína, apesar dela também necessitar, né, para uma duração de ação maior, ser associada a um vasoconstritor. Agora, olha a potência, na verdade, a afinidade da bupivacaína pelas proteínas plasmáticas, 95%. Isso aumenta a meia-vida da bupivacaína para quase 3 horas. Então, você pode administrar a bupivacaína sem um vasoconstritor, que ela vai causar cerca de 3 horas, né, meia-vida plasmática, 3 horas ou até um pouco mais de anestesia sem a necessidade da associação com um vasoconstritor, exatamente por conta tanto da alta afinidade pelo canal de sódio, quanto também pela ligação às proteínas plasmáticas, que é muito alta. E isso vai aumentar a duração de ação do anestésico local. Então, temos fármacos anestésicos locais de curta duração, a exemplo da procaína, que eu já falei para vocês, que é um éster instável, rapidamente degradado pela butirilcolinesterase ou pseudocolinesterase, tem uma meia-vida muito pequena, porque ela também tem uma baixa ligação a proteínas plasmáticas. Nós temos anestésicos locais de média duração, a exemplo da lidocaína, que agora já é o quê? Uma amida, é estável no sangue, porque ela não consegue ser degradada pela pseudocolinesterase, tá? Ela não é um éster. Temos fármacos de longa duração, principalmente a bupivacaína, que, como eu já falei para vocês, ela tem uma afinidade tão alta por todos os tipos de canais de sódio, que se ela chegar lá próximo ao coração, ela vai bloquear o canal de sódio cardíaco, né? E isso pode, pelo fato do bloqueio ser um bloqueio muito potente, devido à alta afinidade da bupivacaína, causar cardiotoxicidade, certo? Por conta do bloqueio da bupivacaína ser muito forte sobre o canal de sódio. E aí a gente está falando agora também de canal de sódio do coração, por isso que a bupivacaína ela é cardiotóxica. Quando eu falei da associação do anestésico local mais a epinefrina, isso vai ter vantagens, porque isso vai prolongar a duração da anestesia devido à vasoconstricção local na região onde o nervo a ser bloqueado está presente, né? O anestésico ele vai tender a cair menos na corrente sanguínea, principalmente se ele tiver curta ou média duração. Lembrando que bupivacaína não precisa associar, na maioria das vezes, com a epinefrina. Isso vai diminuir o risco de toxicidade, porque o anestésico ele vai permanecer mais tempo próximo do nervo, se ligando ao canal de sódio e vai se dissociando e caindo mais lentamente na corrente sanguínea, e essa concentração plasmática ela não vai aumentar muito rapidamente, isso vai diminuir o risco de toxicidade. Além do mais, se você reduz o fluxo sanguíneo no local da anestesia, você reduz a chance de sangramento local. Então, quando o anestésico local é associado à epinefrina, a epinefrina promove um efeito hemostático, ou seja, diminui o sangramento local. Essas são as vantagens.
Mas a desvantagem é que quando você associa com a epinefrina e você administra o anestésico local associado à epinefrina numa região de baixo fluxo sanguíneo, se já tem um baixo fluxo sanguíneo e você reduz ainda mais, você pode causar necrose dessas células por isquemia. Então, é inapropriada essa associação para regiões de baixo fluxo sanguíneo. E, lógico, paciente que tem doença cardiovascular, DCV, fazendo uso de epinefrina associada ao anestésico local, lógico que isso é raro acontecer, porque a diluição entre o anestésico local e a epinefrina é uma diluição que geralmente não causa efeitos adversos severos no paciente, tá? Mas no caso da dose, dessa associação ser uma dose alta, administrada, paciente que tem doença cardiovascular é contraindicado que essa dose alta seja feita nesse paciente, certo, pessoal? Então, a associação dos anestésicos locais com a epinefrina, principalmente, né, como vasoconstritor, geralmente adrenalina, né, diminui a absorção sistêmica, o que mais? Melhora a qualidade da anestesia, prolonga a duração de ação, mais uma vez falando para anestésico de curta e média duração, limita os efeitos tóxicos do anestésico, indicada para associação de anestésicos de curta e também de média duração, a exemplo da lidocaína, como eu já falei para vocês, tá? E aí, os efeitos adversos e tóxicos aos anestésicos locais. O que é que acontece? Então, aqui a gente tem o anestésico local sendo administrado próximo de um nervo parasimpático, mas o que é que acontece? A gente sabe que o anestésico local, ele, por bloquear canais de sódio e neurônios que não são somente nociceptores, o anestésico local pode bloquear todo tipo de canal de sódio expresso em células excitáveis, em outros tipos de neurônios que não sejam fibras nociceptivas. Se a dose de anestésico for uma dose acima da dose tóxica, ele pode causar efeitos tóxicos no sistema nervoso central, como paralisia, né, muscular, pelo bloqueio, né, por exemplo, de fibras que vão ativar a liberação de acetilcolina na placa motora, parestesia, zumbido, sonolência, agitação, ansiedade, nervosismo, tremor, convulsão e até mesmo inconsciência se a dose for muito alta. Então, quanto mais potente o anestésico é, mais chance ele tem de causar esses efeitos tóxicos no sistema nervoso central se a dose ultrapassar a janela terapêutica. No sistema cardiovascular, se ele bloquear canais de sódio no coração, pode haver distúrbios de condução, né, arritmias, parada ou falência cardíaca, principalmente os de longa duração, como a bupivacaína, que eu já falei para vocês, que é cardiotóxica. Além disso, o anestésico local ele pode reduzir uma queda abrupta da pressão arterial, porque ele também é um vasodilatador. Por que o anestésico local é um vasodilatador? Se a gente tem aqui um vaso sanguíneo, gente, olha só, a célula do vaso sanguíneo também expressa canais de sódio. E o sódio, ele precisa entrar na célula muscular lisa do vaso sanguíneo para despolarizar essa membrana. Essa membrana despolarizada vai fazer depois com que entre íon cálcio, e aí o cálcio vai causar o quê? Contração dessa célula muscular lisa e contração do vaso, aumentando a pressão arterial. Se o anestésico local chegar nessa região do vaso, principalmente o de longa duração ou de curta duração ou de média duração administrados em uma dose acima da dose tóxica, ele vai bloquear esse canal de sódio, não vai entrar cálcio, não vai haver contração, e sim relaxamento desse vaso e diminuição da pressão. Então, se a dose do anestésico for muito alta, essa vasodilatação, né, ela pode causar uma queda abrupta da pressão, gerando inclusive um choque hipovolêmico. Isso é muito comum em doses altas, por exemplo, de bupivacaína, certo? Geralmente em altas doses, ok? Quando a gente tem toxicidade do anestésico promovida sobre o coração, por exemplo,
a lidocaína administrada em alta dose ou a bupivacaína acima de uma dose tóxica também, você pode ter colapso cardiovascular, arritmias, parada cardíaca. Mas a lidocaína, ela, como a gente já sabe, ela tem uma afinidade mediana pelo canal de sódio. Se ela se ligar no canal de sódio cardíaco, dependendo da concentração no local, ela não vai causar efeitos deletérios, inclusive a lidocaína é um antiarrítmico, como eu já falei para vocês, ela é inclusive utilizada para estabilização do ritmo, para arritmias cardíacas, mas ela pode causar bradicardia, depressão miocárdica, se a dose for muito alta, hipotensão arterial, pelo mecanismo que eu expliquei aqui, ó, tá? Relaxamento do vaso, da mesma forma que a bupivacaína também pode causar, e a lidocaína em doses altas também pode causar parada cardíaca. Só que a parada cardíaca da lidocaína é uma parada cardíaca de fácil reversão, ou seja, que a gente chama de parada cardíaca fast out. Por quê? Porque a lidocaína tem uma afinidade relativamente mediana pelo canal de sódio, por exemplo, lá no coração. Então, vai ser mais fácil de reverter essa parada cardíaca, porque a lidocaína ela se dissocia mais rapidamente do canal de sódio, enquanto que a parada cardíaca promovida pela bupivacaína é uma parada cardíaca de difícil reversão, ou que a gente pode chamar de slow out, certo? Parada cardíaca slow out, por conta da alta afinidade da bupivacaína pelo canal de sódio, certo, gente? A bupivacaína, ela não é utilizada como antiarrítmico, ao contrário, ela pode causar arritmias cardíacas, bloqueio atrioventricular, fibrilação atrial, depressão miocárdica, hipotensão arterial, da mesma forma que a lidocaína, mas muito mais potente pelo mecanismo de bloqueio de canal de sódio na célula muscular lisa do vaso, e essa parada cardíaca slow out, que é muito mais difícil de ser revertida. Então, cuidado com a administração da bupivacaína, porque ela tanto tem uma janela terapêutica estreita, quanto, lógico, se ela ultrapassar a dose tóxica, a concentração plasmática pode aumentar ao ponto de causar cardiotoxicidade. Mas a gente pode tratar essas intoxicações, né, de maneira preventiva, respeitando as doses máximas recomendadas do anestésico. Antes de administrar o anestésico, é ideal que seja feita a aspiração da seringa para saber se o anestésico não será administrado dentro de um vaso sanguíneo. Se não vier sangue durante a aspiração, ok, mas se vier sangue, aí o ideal é retirar a agulha e injetar novamente em outro local, porque senão o anestésico, ao invés de ser administrado próximo ao nervo, ele vai ser administrado na corrente sanguínea e isso vai induzir ou pode induzir intoxicações, porque o anestésico local vai estar na corrente sanguínea sistêmica. Então, para prevenir, aspirar antes e durante a injeção, para evitar injeção dentro do vaso. Acesso venoso, equipamento para assistência respiratória e circulatória, certo? Para o paciente, para prevenir essas intoxicações de uma maneira mais eficiente. E o tratamento imediato, paciente que está inconsciente, principalmente saturação de oxigênio baixa, oxigenação, assistência ventilatória. Se o paciente apresentar convulsão, geralmente a convulsão promovida pelo anestésico local devido à sua ação tóxica no sistema nervoso central é uma convulsão do tipo tônico-clônica, pode ser tratada com o fármaco benzodiazepínico, que é o diazepam. Colapso circulatório, ou seja, queda abrupta da pressão arterial, pode ser tratado com efedrina, que é um agonista adrenérgico misto, ele aumenta os níveis plasmáticos de norepinefrina e de epinefrina, mas principalmente de norepinefrina, e a efedrina também ativa receptores adrenérgicos alfa-1 no vaso, promovendo vasoconstricção e revertendo esse colapso circulatório. A dopamina em doses altas também ativa receptores alfa-1 adrenérgicos e pode ser utilizada para reverter esse colapso circulatório. No caso da parada cardíaca, massagem, desfibrilação. A bupivacaína leva à depressão cardíaca grave de difícil reversão ou slow out, tá?
Lembrem sempre disso. Então, pessoal, a nossa aula de anestesia local, de anestésicos locais, seria basicamente essa, a farmacologia, focar nos mecanismos de ações, nas questões de duração de ação, o porquê que ele quanto mais ligado à proteína plasmática, mais tempo de duração ele vai ter. Dependendo do anestésico, ele pode ser cardiotóxico, certo? Associação com vasoconstrictores. Então, essas são as principais características da anestesia local e dos representantes anestésicos locais que a gente precisa saber, né, para atuar na clínica. Ok, pessoal?